Fala nação, trazendo aqui mais algumas notícias do Mengão sobre o jogo de amanhã, principalmente a possibilidade de estreia do Alcaraz, inclusive como titular, né? Ele que está relacionado para o jogo. Enfim, vamos ver esse e outros debates, os créditos aí ao Sport TV, à ESPN, e fica agora com o vídeo aí. Demorou? Se puder, deixa aquele like, comenta, compartilha. Vamos pro vídeo. Falar agora sobre Corinthians e Flamengo, clássico das multidões, jogo que vai conseguir vai ser realizado na Neoquímica Arena, né? Do lado agora do Flamengo, que é o adversário do Corinthians do final de semana. O Alcaraz já chegou, né? Já treinou, foi regularizado e está à disposição. Deve ficar pelo menos no banco de reservas no jogo do final de semana lá na Neoquímica Arena. A gente está vendo aí imagens do Alcaraz chegando lá no Ninho do Urubu, né, para se apresentar à comissão técnica, conversando com o professor Adenor. Se ele não for começar o jogo, né? Existe até a possibilidade. Ele até falou que está bem, treinar, né? e ele Tem falou que muita está bem ausência. fisicamente, né, que fez uma boa pré-temporada, enfim. Pode até E ser. não tem muita opção, né? Ser o De La Cruz fora. O Arrascaeta já estava fora. Igor Jesus foi emprestado agora, né? Sim, mas aí é mais um pouco mais atrás até. Acho que até o professor Adenor quase se preparou para entrar um pouco de tanta dificuldade que está o Flamengo, né, cara? Aí tá o Alcaraz, né? Imagens dele lá na Cara, imagina no esses Urubu caras que com a vêm, camisa esses 37. caras que vêm de fora, às vezes não tem ideia disso, e chegar no Brasil, lógico, saber da estrutura do clube, torcida e tal, mas a hora que você chega ali e vê isso, Dá um hoje alívio, os né? clubes estão, né, realmente sim. é espetacular, É né? verdade. Porque essa notícia corre também. E o Flamengo anunciou também hoje o seu próximo reforço, né? O seu novo reforço na janela, o 8º contratado nessa temporada de 2024. É o ponta-direita Gonzalo Plata, né? 23 anos, estava no Al-Sadd do Catar, aí, jogador da seleção colombiana. Não foi convocado, né? Boa sorte pros laterais. Copa América, né? Isso. Boa sorte para os laterais adversários, viu? Porque o Fumacinha fumaça, chegou, né? Ele é jogador rápido, né, de ir para cima, contrato até 29 de agosto de 2029. Então, um contrato longo aí para o Plata, que tem 23 anos e tem tudo para ajudar bastante o Flamengo ali naquela posição do Luiz Araújo, né? É a posição para esse jogo, por exemplo, contra o Corinthians, que não tem Cebolinha. Ele, por exemplo, permitiria que o Flamengo não, de repente, nem precipitasse a entrada do Alcaraz. Ele partiria da direita e o Gerson poderia fazer a função mais por dentro. O Flamengo está com a formação de meio para esse fim de semana muito complicada, muito difícil mesmo de encontrar para enfrentar o Corinthians. Tem Pulgar, tem Alan, tem Léo Ortiz, mas para um homem de mais chegada, não tem muita alternativa. Sem contar que, por exemplo, as notícias não são boas. Pode ser o Lohan. Michael, por exemplo, né? Michael, fala-se de 2 meses. Isso. É bastante coisa. É por isso que a fala gente de falava grau, ontem grau aqui, 3 quase. quando vimos a imagem do Michael sendo carregado ali. Que não era bom, né? Não era tava bom, bem. porque lesão muscular para o jogador tá mancando daquele jeito que estava o Michael. E nesse nível, 3 semanas somente para cicatrização. Então você destreina total. Depois você vai ter que fazer, recuperar, retreinar, sabe? A temporada dele estava começando. Né? Nossa, cara, é uma grande perda, assim, do Para o De La Cruz, a notícia é menos pior, algo em torno de 2 ou 3 semanas. O que ameniza a data FIFA nesse aspecto, dá uma amenizada no número de jogos que os jogadores vão perder. Vai ter essa surpresa de parar o Campeonato Brasileiro na data FIFA. Parar, mas voltar logo para a Copa do Brasil 2 dias depois. Né? Exatamente. Então, De La Cruz deve ficar de 2 a 3 semanas afastado dos jogos. Então, provavelmente, não deve ficar à disposição para o jogo da Copa do Brasil, que é na quinta-feira, O jogo com o Bahia, a volta. Isso, o jogo contra o Bahia, no Maracanã. Vai dar 2 semanas, né? Até lá. Então, talvez seja precoce. Muito justo, né? Enfim, notícias ruins para o Flamengo aí. É negócio de jogão! E a gente vai relembrar a classificação do Campeonato Brasileiro para você. Então, como a Roberta destacou, Fortaleza com 48 pontos, Botafogo com 47. Só que o Fortaleza com um jogo a menos. Que momento do Fortaleza espetacular. O Palmeiras e o Flamengo seguem na cola aí com 44 pontos. O Palmeiras com um jogo a mais que o Flamengo. Vai ser assunto já aqui no Sport Center. Em quinto lugar vem o São Paulo com 41 pontos. O sexto é o Bahia com 39. Cruzeiro 38. Vasco 31, Atlético Mineiro 30 e Atlético Paranaense 29 pontos, são os 10 primeiros. Aí tem o Internacional com 29,
Criciúma e Juventude com 28, Grêmio e Bragantino com 27. O Bragantino vai caindo na classificação, né? Fluminense, por sua vez, vai subindo, já esteve afundado no Z4, agora está do lado de fora, olhando para cima com 24 pontos. O Vitória é o 17º com 22, mesma pontuação do Corinthians, estes dois com 24 jogos. O Cuiabá tem 18 e 22 jogos apenas, então, teoricamente, pode buscar. O Atlético Goianiense vem de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, mas ainda é o lanterna do campeonato com 18 pontos ganhos. Então é isso, falar do outro grande jogo desta rodada 25. Neste domingo, o Corinthians recebe o Flamengo. É sempre um encontro de gigantes, o encontro das multidões, as maiores torcidas do país. Neste caso é G4, como a gente viu do Flamengo, contra Z4 do Corinthians. E tem um ingrediente a mais nesse jogo, que é a volta do técnico Tite a Itaquera. Naquele que será o jogo mais importante do ano, o Corinthians terá Tite como adversário na área técnica do Flamengo. Um rubro-negro desfalcado, sem Michael, Gabigol, Vinha, Arrascaeta e De La Cruz. A expectativa é de que Pedro volte no domingo. Alexandro e Carlos Alcaraz já estão à disposição e o rubro-negro ainda anunciou a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata. São 6 jogos sem vitórias do Corinthians no Brasileirão. Para contar com a peça-chave, Hugo Souza, o Corinthians pagou a multa de R$500 mil ao Flamengo. Todo o restante do elenco está à disposição de Ramon Dias. Bom, o encontro entre os gigantes tem sido equilibrado, né? Os últimos 6 jogos entre Corinthians e Flamengo, tivemos 1 vitória do Corinthians, 3 empates e 2 vitórias do Flamengo. Vamos ver como vai ser essa volta do Tite a Itaquera, né? Imagino que seja com palmas. Apesar do jogo ser uma guerra, como o Emiliano definiu, uma final para o Corinthians, que está lá no Z4, precisa sair, o Tite tem que ser, pelo menos antes do jogo, tem que ter o seu trabalho reconhecido, é o que eu imagino que vai acontecer. Vamos aguardar como vai ser a reação da Fiel. Cara, eu acho que ele vai ser bem recebido lá, pô. Durante o jogo, assim, talvez, um clima um pouquinho mais hostil, mas enfim, acho que ele vai ser reconhecido. Foi um grande técnico, passou pelo Corinthians, talvez o maior, mas tá do lado do Mengão agora, não tem essa não, vamos pra cima. Talvez Pedro volte, né? Pedro foi relacionado, talvez volte como titular, não sabemos ainda se vai dar uma segurada nele. O Alcaraz tem a possibilidade de estrear como titular também. Temos um problema no meio ali, né? Quem sabe o Lohan possa preencher essa vaga, não sei se o Tite vai dar oportunidade para ele. Mas é isso. Amanhã tem clássico, Mengão, vamos pra cima. Se puder, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, enfim. Dá essa moral aí, beleza? Valeu!